duas convidadas que vieram agregar e eu queria esclarecer para você que nos assiste. Você vai verificar que nas próximas entrevistas teremos muito duplas de mulheres com um foco só: tratamento de câncer. Outubro Rosa, a gente deixando uma mensagem para você, contando das nossas experiências. Doutora Fernanda Soler, psiquiatra, conosco aqui. Ana Medeiros, proprietária do UP Beleza Integrativa. Sejam muito bem-vindas, queridas. Eu queria que a Ana começasse se apresentando para quem não conhece o UP, falando um pouquinho do UP, Ana. Sim. Então, boa noite a todos, né? Eu sou a Ana Medeiros, do UP Beleza Integrativa. É com muito orgulho que eu digo que hoje o UP é um espaço para a família, um local com 3 andares, mais de 200 serviços de autocuidado. Nós temos quase 20 profissionais. Inclusive, agora quero compartilhar com vocês uma novidade. Quem passa pelo UP, pela frente do UP, está vendo que nós estamos em obras. Nós estamos montando um parquinho no nosso espaço. Será o único salão para Kids de Atibaia. Olha que legal. Nós estamos muito contentes que é isso, né, Cris? É a família, sempre. Deus, família. E é isso, o UP é um local de acolhimento, o melhor salão de Atibaia, avaliado pelo voto popular. E a gente está muito contente. Casa Rosa, em frente ao Colégio Coque. Não tem como errar. E você, mulherada, que tem criança pequena, quer ir lá se cuidar, pode levar os filhos, que seus filhos vão ser muito bem aceitos e cuidados lá, viu? Com certeza. Doutora Fernanda Soler. Que honra ter você aqui conosco, doutora. Se apresente para quem não conhece a senhora. Muito prazer, senhora não. Senhora não, né? Ela é mais nova que eu, gente. Muito prazer, Cris. É muito bom estar aqui. Eu sou pediatra de formação, mas hoje eu falo que eu cuido da família como um todo. Me especializei em psiquiatria, sigo no cuidado especialmente com crianças, jovens e adultos autistas, ou TDAH, ou com algum outro transtorno de neurodesenvolvimento, ou até mesmo questões de saúde mental. Ai, que legal. Doutora, você atende só Atibaia região? Eu atendo em Atibaia, eu atendo em São Paulo, capital, na Zona Leste, no Tatuapé, e atendo também telemedicina no país inteiro, e esses dias eu tive até um paciente abençoado lá nos Estados Unidos. Olha então, que legal. Onde Deus abençoar, estarei. É importante você ter essa informação, que no final do vídeo deixaremos todos os contatos do UP Beleza Integrativa e os contatos da doutora Fernanda Soler aqui. Doutora, eu queria começar falando com a senhora uma coisa. Senhora não, né? Você, né? Sim, por favor. Vou chamar de Fê, que é mais fácil. Ótimo. Você me libera do termo doutora? Libera. Então tá bom. Ô Fê, eu queria que você passasse uma informação importante para quem nos escuta. Há poucos a gente estava falando agora da questão da pandemia. Esse processo de pós-pandemia, parece que a mulherada está fugindo de hospital. E o que está acontecendo? O que vocês estão vendo na área clínica? Que diagnóstico saiu? Uma matéria agora, você estava conversando com a gente, né? Eu estava dando uma avaliada, tem um artigo de 2023 que avaliou a questão do câncer de mama com a questão do Covid-19, né? E justamente, devido à pandemia, houve uma diminuição de diagnósticos precoces. Isso faz com que os diagnósticos sejam realizados já em estádios mais avançados, né? Num quadro mais importante. Então é muito importante que quem está vendo, quem está ouvindo esse podcast, lembre do seu autocuidado. É muito importante que a mulher se previna, vá ao ginecologista anualmente, faça todos os check-ups, porque realmente não é brincadeira. Olha só, gente, é muito importante falar, porque eu estava falando há poucos com as meninas que eu entrevistei agora, a doutora Regina e a Erika Bourbonome. A gente está muito no automático. Parece que os dias, está muito difícil a gente dar conta de todas as tarefas. E a gente que é mulher, eu falo assim, fora as tarefas que a gente tem na nossa vida profissional, a gente tem que chegar em casa, são filhos, são casa, e a gente se coloca numa posição de querer dar conta de tudo, pensando sempre nos outros, e a gente esquece de si. Fica por último muitas vezes.
Então, realmente já existe esse estudo, uma comprovação científica que os casos agravaram nos diagnósticos porque as mulheres estão espaçando maior o seu tempo de consultas médicas. A falta do diagnóstico precoce, justamente por conta dessa questão do medo de ir nos ambientes hospitalares e afins. Essa falta do cuidado próximo fez com que os diagnósticos estejam mais num estado mais avançado. Doutora, você acha que depois que a gente passou por todo esse trauma que foi o Covid, alguns anos atrás, as pessoas elas estão mais resistentes a ir para hospitais? Algumas pessoas sim, né? Porque teve muitas pessoas que perderam famílias, perderam pessoas muito próximas. Foi uma catástrofe, né? Então isso afetou muito a saúde mental e a gente está ainda se reerguendo, né? Vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouquinho do universo infantil e as especialidades dentro da psiquiatria que você atende, para quem não te conhece. Então, para quem não me conhece, um resumo sobre a minha vida profissional. Eu sou pediatra de formação, depois eu me especializei em psiquiatria infantil e neuropediatria, né? Fiz pós-graduação de ambos, atendo, depois eu fiz uma certificação em autismo e transtornos de neurodesenvolvimento, fui coautora no livro Espectro Autista Feminino, então eu acabei levando minha vida, né, para esse ramo do neurodesenvolvimento e eu sou apaixonada por isso. Depois da pandemia eu tive meu diagnóstico, descobri que eu também sou autista TDAH e tudo na minha vida fez sentido. Explica pra gente o que é um autista TDAH. Autista é um transtorno de neurodesenvolvimento, né, o transtorno do espectro autista, que algumas questões relacionadas à comunicação, interação, até você comentou, a Fê fala baixinho, faz parte. Além disso, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Existe isso junto? Isso é possível, muito possível. Se tornou comum isso? Sempre existiu, só que as mulheres, principalmente, não eram vistas, não eram enxergadas, né? Porque a gente costuma, né, eu costumo falar muito nas redes sociais, eu faço um trabalho muito ativo nas redes sociais sobre essas questões e eu explico que nós mulheres, nós temos mais intenção comunicativa e isso faz com que a gente não seja enxergada como diagnóstico por trás disso, né? Então é possível, né, tanto que estou aqui, mas tem muitas mulheres que passam sofrendo a vida inteira com outros rótulos, depressão, ansiedade e não sabe o porquê disso tudo. Doutora, eu tenho que te perguntar algo. Os diagnósticos, eles estão mais precisos de uns tempos para cá ou o volume de crianças diagnosticadas com autismo aumentou? O que acontece, Cris? O autismo ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que a criança nasce com ele, tá? E sempre existiu, né? Sim, temos mais casos, temos, assim, pelos artigos, a gente sabe que o autismo é um misto de genética com, a gente chama de epigenética, que é nada mais que um ambiente influenciando na genética da pessoa. Então, a gente tem fatores ambientais que faz com que a gente tenha esse aumento. Exemplo, mulheres tendo filho cada vez mais tarde, homens também tendo filhos cada vez mais tarde. Então, tem vários fatores associados ao autismo que eu não vou dizer que são causa. Não é que eu sou mãe mais velha, vou ter um filho, óbvio que vai virar autista. Não. Mas é um fatorzinho a mais. Junta com a possibilidade genética, pronto. Então, assim, a gente tem sim um fator ambiental mais prejudicado, né? Esses dias eu postei a respeito dos plásticos, aqueles plásticos que a gente usa para esquentar marmita, garrafa PET. Eles podem estar associados, um fator associado ao autismo e foi descoberto recentemente em artigos. Então, assim, tem muitos fatores associados, mas tem a questão genética. E outra coisa também é o conhecimento. Antigamente, se você falasse para uma mãe, olha, seu filho, existe a grande possibilidade de seu filho ser autista, seu filho é autista, as mães ficavam extremamente assustadas. Muitos profissionais não tinham o conhecimento, então passava batido por muitos profissionais. Então, hoje a gente soma aí um maior conhecimento junto, sim,
fatores genéticos e ambientais. Olha só. Trazendo o nosso resultado de hoje de 1 para 36 casos de autista para cada criança. 1 para 36 casos hoje, isso é Brasil ou população mundial? Isso é CDC, isso é Estados Unidos. Olha que só. quantificou. Tá, esse estudo é de lá, mas praticamente não deve ser muito fora disso. A gente acredita que seja mais, inclusive. Olha só. Né, pela questão dos diagnósticos e também os diagnósticos tardios, né? Assim como eu, muitas pessoas têm o diagnóstico na idade já de adulto hoje em dia. E a sua infância e a sua adolescência? Como que foi esse caminhar para você? Por exemplo, a questão de bullying. A vida inteira, Cris. Você se A isolava? vida inteira. Eu nunca me senti tão adequada, vamos dizer assim. Eu nunca fui de me isolar, mas eu não me senti adequada. Então, eu com muita frequência sofri bullying na infância inteira. Eu tenho até uma professora muito querida que ela me segue no Facebook até hoje. E esses dias a gente conversando no privado, ela falou assim, você lembra da fulaninha que fazia bullying com você na 2ª série? Ela lembra do meu bullying. Olha, marcou lá até com 8 anos. Ou seja, era né? cruel. Era cruel. Você tá falando pra gente que realmente existe uma realidade de pessoas cruéis desde a infância. Isso é uma realidade? Sim, pessoas cruéis existem em todas as idades, né, Cris? Olha E isso. infelizmente, não são todos os pais que educam seus filhos para que eles não sejam cruéis com os outros. E isso é algo que eu tento em casa, com muita persistência. Isso vem de berço, né? Isso vem de berço. Aninha, eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade do UP. Você tem um salão que transita dezenas de pessoas por dia. Sim. Essa questão comportamental. Como que você vivencia isso? As mulheres, elas chegam muito feridas no seu íntimo, porque elas ouviram frases, você é feia, isso afetou essas mulheres hoje, quando elas se tornaram adultas? É até engraçado, Cris, você tocar nesse ponto, porque assim, primeiro que muitas mulheres, até quero relatar isso aqui e desmistificar isso, muitas mulheres ficam com receio às vezes, e elas me relatam isso, falam assim, olha, eu não vim aqui antes porque eu tinha medo, porque eu achava que eu não tinha roupa adequada para entrar no salão, porque é um salão rosa, que inclusive a gente está lá, né, revitalizando a nossa fachada. Gente, sim, é um local de autocuidado. Como um local de autocuidado vai ser feio? Então, assim, eu sempre brinco isso, né? Falo do dentista, né? É a mesma coisa ser um dentista, você não tem um sorriso bonito. Então, assim, é um local de autocuidado. A gente preza, né, para que tudo fique funcional e belo. Né? Eu sempre falo que Deus se agrada, né? O que é belo é divino. Né? Então, assim, mas é um local de pessoas que o nosso maior pilar é o acolhimento. Então, muitas mulheres falam, eu tinha medo de entrar aqui porque por ser na Lucas, por ser um salão imponente. Gente, vamos desmistificar isso. Assim, realmente, porque as pessoas estão feridas. As pessoas, às vezes, elas entram num local, Cris, onde elas são olhadas de cima a baixo. As pessoas muito hoje... feio. É muito feio, assim, as pessoas... Óbvio, né, que eu sempre falo que a imagem comunica, né, só que ali por trás da imagem, que às vezes de uma mulher que está cansada, que está passando por um momento de saúde delicado, às vezes o que ela menos pensou naquele momento era a roupa que ela ia sair. Eu tenho certeza que os filhos dessas mulheres estão intactos, estão perfeitos, estão com os cabelos alinhados, entendeu? E é o que a gente fala. Então, assim, lá no UP, graças a Deus, eu foco muito isso com a minha equipe, muito isso, Cris, porque assim, a gente precisa acolher as pessoas. Então, lá no UP não é um local onde a gente trata bem o cliente, a gente trata bem o ser humano. Então, o rapazinho lá que vai vender o brigadeiro, ele tem o mesmo tratamento que o motoboy que vai entregar as marmitas pra gente, do que o carteiro, do que a nossa cliente. Um ser humano que é um trabalhando, gente. Saiu para ganhar o seu para trabalhar, para ter o seu ganha-pão dentro de casa. Exato. Também. Então eu fico contente quando uma mulher realmente ela entra no salão e ela percebe isso. Ela fala, nossa, por que eu não vim antes? Eu ficava imaginando que de repente eu não ia me sentir bem aqui dentro por ser um salão, né, aqui na Lucas, mas não. Né? Lá, assim, a pessoa
pessoa chega, é a água, cafezinho, é bolinho, é um lugar de aconchego, de carinho, onde todo mundo é bem-vindo, Cris, porque assim, só o que se passa dentro do coração de uma pessoa, só ela sabe. Às vezes, a pessoa está passando por um momento que você não sabe nada a respeito. Então, eu falo muito isso com a minha equipe, a gente precisa acolher as pessoas, porque assim, eu penso o seguinte, bem, se eu não, Cris, perdão, se eu não puder fazer bem para uma pessoa, que não seja eu que faça mal, que não seja eu que prejudique o dia daquela pessoa. Então, não é só sobre fazer o cabelo, sobre fazer a unha, sobre passar com a nutricionista, com a biomédica, é sobre sair de lá muito mais feliz do que entrou, entendeu? Esse é o propósito do UP. Doutora, eu queria te perguntar uma coisa. Que orientação a senhora dá, senhora Fê, que orientação você dá para os pais que estão vivenciando hoje o seu filho, eles levam o seu filho para a escola e o seu filho está vivenciando uma situação de bullying dentro da escola, porque é um sofrimento enorme para um pai e para uma mãe deixar, independente de ser uma escola pública ou uma escola particular, porque eu creio que isso deve estar em todas as camadas sociais. Infelizmente. Então, assim, o pai deixa a criança dentro da escola e essa criança volta para casa chorando ou começa a ter uma resistência e fala, não quero mais ir para a escola. Que orientação você dá para os pais? Como conduzir essa criança? Nossa, Cris, isso é a minha prática diária. Olha só. Como tem crianças sofrendo, infelizmente, nas escolas. E eu falo assim, é muito ruim quando isso acontece, porque a escola é o lugar onde a gente espera que seja um lugar que está acolhendo nossos filhos, que está cuidando. Não vou dizer que está educando, porque quem educa tem que ser pai e mãe. Com certeza. Mas está ensinando e acolhendo. E quando a gente recebe uma criança que resolve se negar a ir, eu sempre falo, tem algo por trás disso. Não necessariamente bullying, às vezes não é bullying. Às vezes essa criança tem alguma questão sensorial que incomoda ela a ponto de ela não tolerar ficar nessa sala de aula. Às vezes é uma questão social, ela não suporta ter que conversar com o outro, não suporta ter que lidar com esse ambiente, com múltiplas pessoas, múltiplos estímulos. Então, ainda mais lidando com questões de neurodesenvolvimento, a gente sabe que existem muitas dificuldades além do bullying. O bullying é, entre aspas, a cereja do bolo, né? Ruim. Mas o que eu costumo orientar? Excetuando os casos que realmente, por sofrimento, às vezes a gente tem que manter algum grau de afastamento do ambiente escolar, que a gente evita isso ao máximo, Cris. Porque eu falo que a escola é o primeiro grande desafio da vida do autista, do TDAH, da criança. É o primeiro grande desafio. Mas essa criança um dia vai ser um profissional, um dia vai trabalhar, um dia vai sair de casa. Nós, mães, infelizmente, não somos eternas. Então, nós temos que dar habilidades para os nossos filhos para que eles possam passar pelas diferentes barreiras. Mas é incabível que essas crianças passem por esses desafios dessa forma, né? Sofrendo, querendo se machucar muitas vezes, querendo, enfim, acabar com a própria vida, né? Como aconteceu recentemente numa escola em São Paulo, de grande nome. Então, assim, quando a criança já vem com sofrimento, a gente tem que entender o que está causando esse sofrimento, para poder dar o suporte adequado para essa criança. Então, se é questão sensorial, vamos atrás disso, existe terapia para isso. Se é questão psicológica, existe terapia para isso. Às vezes a criança não tolera a escola porque ela não consegue aprender, porque ela não consegue prestar atenção. E muitos pais acham que é vagabundagem às vezes. Ou a escola traz isso, é preguiçoso, né? Infelizmente existem escolas que fazem isso, não são todas, felizmente, mas existem. Então a gente precisa entender o que é, sem rotular, sem julgar essa criança, entender as dificuldades dela para poder dar esse suporte para ela e para que ir para a escola não seja esse desafio tão grande, sabe? Você, dentro da sua realidade que você convive dia a dia, vamos falar de Atibaia. Nem quero falar do estado de São Paulo, esse podcast pode chegar em N lugares, mas eu quero falar da nossa cidade. Você enxerga os profissionais da área de educação, independente de escola pública ou particular, eles estão capacitados para lidar com crianças
com espectro autista? As escolas elas estão capacitadas para uma criança que está dentro da sala de aula? Como que tem sido isso? Tem sido um desafio, Cris. Eu imagino. Bastante delicada essa situação. Eu vejo que as escolas públicas, até por uma questão de vir, a questão da renda externa e conseguir, às vezes, profissional que acompanhe essas crianças, às vezes elas impressionam a gente, dando aí mais suporte para essas crianças do que algumas particulares. É um desafio, Cris. Recentemente, inclusive, eu estou com um projeto de oferecer de forma gratuita nas escolas conhecimento e a gente sente resistências, por incrível que pareça, de receber informação, né? Como se não houvesse essa necessidade, né? Não preciso da informação. Então, assim, é um desafio, mas eu tenho muita fé que o trabalhinho lá de formiguinha, óbvio que uma andorinha só não faz verão, mas muitas pessoas trabalhando nesse propósito, as coisas irão melhorar. Você acredita que há alguns anos atrás a ignorância era maior? Assim, inclusive com questão da sociedade hoje? Sem dúvidas, Cris, sem O dúvidas. esclarecimento tem chego, a tecnologia ela tem ajudado muito nisso, a informação, o próprio Instagram, você mesmo falou que você faz um trabalho de Instagram, creio eu. Sim. Então eu falo assim, eu queria que você comentasse rapidamente antes de eu ir para Ana, o seu livro. Esse livro foi uma obra que eu fui convidada para participar do espectro autista feminino e ele fala em diversas áreas do espectro autista feminino, e eu fiz um capítulo a respeito da bipolaridade no transtorno do espectro autista. Então, ele aborda as diferentes dificuldades, facetas, diagnóstico, por que é tão desafiador o diagnóstico no sexo feminino, porque temos diferenças no sexo feminino em relação ao sexo masculino. E esse livro aborda tudo isso de uma forma muito clara, muito bacana. Foi uma honra poder ter sido coautora. Aninha, eu queria que você expressasse o dia a dia do UP, porque eu imagino assim, é muito prazeroso para vocês lidar com a parte da beleza. Sim. Porque a gente chega lá, você maqueia, a gente faz cabelo, essa transformação, ela é muito prazerosa para quem senta ali. Mas você concorda comigo que às vezes você pode estar recebendo uma cliente ali, que ela pode estar linda, maravilhosa, ela chega lá, ela faz um corte de cabelo, ela faz uma mão, ela faz uma sobrancelha, N tratamentos que você tem lá, e a mulher tá linda, e ela pode se olhar no espelho. Sim. E a gente está fazendo uma leitura da beleza dela, e ela pode se olhar no espelho, e às vezes ela está tão machucada ou tão ferida que ela não consegue se enxergar, ou ela está preocupada com o padrão que a sociedade criou. Sim. Como que vocês lidam com isso? Porque é muito delicado esse seu trabalho também. Porque assim, a beleza ela é única de cada um. Exatamente. E a sociedade ela é muito cruel nisso. Ah, é a gorda, é a magra, é a baixa, é cabelo curto, é cabelo... Ah, é as loiras, é o cacheado. Não. Como que vocês lidam com isso? Com essa parte emocional da pessoa? Sim. Cris, eu penso o seguinte, é o que você falou, a beleza é única. A gente conversa muito sobre isso. Então, assim, e é engraçado porque essa questão de padrão, muitas mulheres levam referências. Eu quero esse corte de cabelo. Eu quero essa maquiagem. Parecida com fulano. Mas assim, é igual perfume, Cris. Eu posso usar um perfume, quando você coloca na sua pele, é outro cheiro. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre a pessoa ser única. Muitas vezes aquele corte, a gente recebe essa inspiração, mas a gente sempre fala isso, é uma inspiração. Não vai ficar igual, pode ficar melhor. Com certeza. Entendeu? Com outro corte, com outra cor, né? Então tem essa questão das loiras, né? É engraçado porque a gente tem feito muitas ruivas. Olha aí, é verdade. No salão, né? Então assim, assim, a gente, graças a Deus, nós temos profissionais capacitados, né? Que trabalham essa questão, inclusive do visagismo, da imagem. E eu sempre falo, a gente sempre conversa, não é só um corte, né? Não é só a unha, tem uma alma ali dentro, tem um ser humano ali. Então a gente sempre pergunta o que você
gostaria de expressar, como você gostaria de se ver. E às vezes é engraçado, porque a pessoa nem gostaria de se ver da maneira como ela trouxe a referência, e a gente acaba mudando tudo, porque a gente quer entender que ali tem um ser humano. Você está falando para mim que a pessoa chega lá, nem ela mesma sabe o que ela quer. A maioria das vezes. A maioria das vezes. E é engraçado, porque já aconteceu, né, lá no começo do UP, da gente querer agradar o cliente, fazendo de uma maneira fidedigna aquela referência de cabelo que ela trouxe, e ela se olhar e falar assim, gente do céu, não se encontrou naquilo. Não, mas assim, e ela falar, gente, mas está igual, vocês fizeram igual, mas eu tô aqui vendo que assim, eu acho que meu marido vai gostar, mas eu não gostei. Olha isso. E eu falar pra ela, Cris, é muito tranquilo pra mim. Eu não fico pensando nem nessa parte financeira, juro pra você. É assim, o que você quer? Vamos mudar agora, eu não te cobro nada adicional. Porque às vezes outro espaço, Cris, nem dá essa abertura pra pessoa. Ah, mas você... Aí eu trato com o cliente, porque assim, mas você que escolheu. E já começa até a criar aquele desconforto, né? Mas você que escolheu. Eu fiz, não, gente, ok. Assim, o que pra mim é muito existe melhor. esse cuidado. Total. Porque às vezes a pessoa pode estar linda, maravilhosa, Total. mas ela pode estar se olhando no espelho e ela não se enxerga. Assim, Cris, e assim, foi engraçado, com essa pessoa específica, que quem cuidou foi a Bruna, ela vai se lembrar, eu falei pra ela, falei assim, você quer mudar o seu cabelo? Eu falei, a gente muda. Eu falei, eu não vou te cobrar nada, porque eu quero te ver feliz. Ela ficou assim, ela falou, vou fazer o seguinte, eu posso ir pra casa? E aí eu vejo, se eu realmente não me encontrar, eu volto e a gente muda? Eu falei, com certeza, assim, acolhi, não fiquei brava, nem nada. Voltou? Aí ela voltou, outro dia eu falei assim, gente, não, hoje eu acordei, eu acho que eu gostei sim. Eu vou me dar mais um tempo, que eu acho que assim, na hora, fazia muito tempo que eu não ficava loira, eu tive impacto, mas e pronto, e tá tudo bem, e sabe assim, ela acabou nem revertendo aquela questão, mas assim, se adaptou. Se eu tivesse ficado brava com ela, se a Bruna tivesse ficado brava, não, mas você escolheu. Então assim, hoje em dia, sabe, Cris, as pessoas estão muito armadas. E as pessoas estão muito procurando culpados. É culpa sua. Gente, não é culpa de ninguém. É verdade. Sabe assim, vamos desarmar? Então, graças a Deus, hoje no UP é isso. As pessoas até podem entrar feridas. Mas assim, a gente acolhe essa pessoa, a gente faz um trabalho até de terapia. Eu falo que não é terapia, mas é terapêutico. E ela conversa, acolhe, um cafezinho. Doutora, você tá falando pra gente, a Ana tá falando pra gente aqui, é comum mulheres chegarem aos seus 30, eu imagino que a faixa etária de 25 a 35, 40 do UP, atende tudo quanto é idade, mas eu tô falando assim, uma mulher formada na vida adulta, que a mulher, ela tá numa fase da vida dela que ela é incapaz de decidir o que ela quer de um corte de cabelo. Como que você analisa isso? Isso vem da adolescência? Isso é um perfil de uma pessoa, outras são mais objetivas e bem resolvidas. Isso é personalidade? Isso é insegurança? Isso está ligado ao quê? Você sabe, Cris, que você falando isso me fez recordar muito a minha adolescência. Eu era uma adolescente que, como era muito difícil mudar algumas coisas internamente, o meu externo vivia mudando. Então eu precisava o tempo todo estar com uma cor de cabelo diferente, um corte diferente. Eu era aquela que estava com vermelho cereja, vermelho não sei o que, daqui a pouco preto intenso. Eu estava com o cabelo sempre diferente. Faz todo sentido. Mas por quê? Porque eu não conseguia mudar internamente. Eu não me sentia forte o suficiente para mudar internamente. Então eu precisava mudar o externo para que eu pudesse ter alguma mudança na minha vida. E isso gerava uma insatisfação contínua? Uma satisfação muito pequena e temporária. Olha isso. Era aquela satisfação de agora mudei, ufa, dá um tempo, mas não é isso. E aquela angústia, aquele vazio, aquela coisa de meu Deus, e não é isso. Na verdade você estava buscando de fora para dentro. Algo que tinha que ser de dentro para fora. É claro que muita terapia, muita coisa depois, a gente vai se conhecendo, se reconhecendo. E hoje eu me considero uma pessoa muito mais resoluta, decidida, N coisas que eu não era nessa idade. Mas
Quando a pessoa está em sofrimento, às vezes é isso, o externo às vezes pode ser algo que é a única coisa que ela consegue mudar naquele momento. Eu só vou conseguir mudar meu cabelo porque minha vida está uma droga, meus filhos estão com problema, meu casamento está quase ruindo, o que eu posso mudar? Vamos fazer o cortar o cabelo. Algo que a gente pode pôr na mão e seguir. É verdade. Mas é importante também fazer isso, dar um tempo, respirar, se permitir, sabe? Eu vejo isso como um processo, não é terapia, mas é terapêutico, como a Ana mesmo fala, com muita frequência. Sim. Essa questão do autocuidado, ela não pode ser uma coisa, tudo tem que ter, como que eu ia falar, gente? Propósito. Não, tem um propósito e com equilíbrio. Exato. Não pode ser uma coisa... Uma fuga. Não, uma fuga, aquela coisa que a sociedade coloca, Sim. aquele padrão que cobra, que chega a ser doloroso para quem não está dentro daquilo. Então eu falo assim, Ana, você lida muito com isso no dia a dia do UP. Eu falo assim, mas eu queria que você contasse as experiências que dão certo, porque é muito legal. Eu queria relatar para vocês assim, a Ana já me maquiou várias vezes. E quando você passa por essa transformação, os casos de transformação de mulheres que chegaram lá, porque eu falo assim, ele tem um lado bom disso também. Total. Porque às vezes a pessoa, às vezes ela precisava disso. Sim. Né? Vamos falar de uma outra situação. Às vezes a pessoa estava com uma autoestima tão baixa que ela chegou lá e fala assim, não, vou viver uma nova fase, essa parte da transformação ela é muito positiva também. Você tem algum caso para lembrar, para contar pra gente? Inclusive de uma pessoa, né? Assim, eu sou maquiadora há 10 anos, já maquiei mais de 12 mil mulheres. Olha isso. E eu tive um caso que assim, foi muito gratificante para mim. Foi lá em São Paulo, ainda quando eu trabalhava lá, de uma moça que ela fez o tratamento, né? E aí ela acabou caindo o cabelo, não sei o que e tal. E aí ela, graças a Deus, se curou. Aí o cabelinho foi vindo, só que, gente, a sobrancelha, não sei por qual motivo, não vinha, né? E, enfim, e aí ela foi fazer um ensaio fotográfico para comemorar essa questão da cura, e eu fui maquiá-la, né? E eu fiz de uma maneira muito delicada, eu reproduzi os pelinhos da sobrancelha dela e não sei o que. Ela olhou, ela chorou, e eu chorei também. Porque ela falou que já fazia muitos meses que ela não se via com sobrancelha. Olha isso. Né? Então, assim, é uma coisa que para algumas pessoas é tão simples, gente, mas assim, ela se olhou e ela falou assim, gente, eu fico linda de sobrancelha, né? Fazia muito tempo que eu não via. Então, assim, aquilo me tocou de um jeito, Cris, porque assim, a gente, graças a Deus, né? Por meio do nosso trabalho, a gente consegue abraçar essa pessoa de um jeito, em algo tão simples, mas que faz tão bem pra ela, sabe? E foi engraçado, porque assim, daí ela não podia fazer o trabalho de definitiva, né? Ainda, né? Ela estava ainda com umas questões de... Estava aí na remissão, né? E ela ficou tão feliz com a sobrancelha que eu me ofereci que sempre que ela fosse sair, que eu daria pra ela essa sobrancelha de presente, que ela passaria lá que eu ia fazer nela. E foi assim por um tempo, e eu fiz com o maior carinho. Era uma sobrancelha que eu fazia em 10 minutos, mas que ela passava o resto do dia feliz com a sobrancelha. Agora nós vamos entrar nessa questão do Outubro Rosa e de mulheres. Esse vídeo é pra você. A gente criou ele preocupado com você. Independente se você está no meio de um processo, se você acabou de ter o seu resultado de cura, se você acabou de ter o seu diagnóstico, vai começar um tratamento, esse vídeo é para você. Doutora, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: a mulher que no meio do processo, ela entra num quadro de depressão, o quanto negativo isso pode ser no decorrer do processo dela em busca de cura e quanto isso pode afetar o tratamento dela? Isso pode afetar o tratamento, Cris, até muitas vezes por recusa, né? Então, a pessoa que entra num processo depressivo mesmo, doença, depressão, ela não vê propósito, ela não vê alegria, ela não vê caminho. E ela pode achar que
ela pode se entregar a essa situação. Então, é muito importante que quem está ao lado dessa pessoa, porque muitas vezes a própria pessoa não enxerga a necessidade do cuidado, não enxerga a necessidade de tratamento. Então, quem está ao lado tem que pedir ajuda por ela, às vezes, né? Nem sempre a pessoa vai falar assim, olha, eu tô depressiva, eu tô triste, eu não tenho vontade de viver. Muitas pessoas não verbalizam isso. Então, quem está ao lado, quem está próximo, precisa estar junto para dar o suporte que essa pessoa precisa. É muito importante isso que você está falando, porque assim, a família, não só para casos de diagnóstico de câncer, a família hoje em dia, quantos filhos, esposas que estão passando por uma situação assim, feridos emocionalmente, e as próprias pessoas que convivem com elas dentro do seu lar não têm um olhar, não conseguem fazer esse filtro que aquilo é um pedido de socorro. Então eu queria que você deixasse um recado agora para as famílias. Por exemplo, existem sinais? Você pode abordar alguns sinais para os familiares que às vezes as pessoas são despercebidas, essa correria, esse automático que a gente fica. Quais são os sinais de alerta que algo dentro daquela família, ou na vida, vamos falar do universo feminino, de um filho fazer um filtro de uma mãe, ou do marido da esposa, quais são os sinais que ele pode perceber e falar, isso não está legal, tem algo acontecendo? Mudança de comportamento, Cris. Então, você é uma pessoa que almoça ou janta, né? Nessa vida corrida, tribulada, geralmente, no máximo janta com a família, essa pessoa começa a se isolar, querer ficar mais tempo no quarto, o sono dessa pessoa, ou ela tem, né, hipersonia, ou ela quer dormir em excesso, ou é uma pessoa que começa a ter insônia, uma pessoa que começa a comer de forma exacerbada, compulsiva, ou o contrário, não quer comer nada. Pessoas que começam a falar, mesmo que ela não fale diretamente, eu quero algo de ruim para a vida, eu quero morrer, a pessoa pode falar que não vê propósito, que não vê luz ali no fim do túnel daquela situação que ela esteja vivendo. E as pessoas verbalizam, Cris, com muita frequência. Só que todo mundo fala assim, deixa de bobagem, vai passar, você é melhor que isso. Só que você não dá o suporte para essa pessoa se tornar de fato melhor do que isso, e a pessoa está sofrendo. Então ela olha e muitas vezes ela não agarra essa fala como algo bom, positivo para ela. Muitas vezes ela enxerga isso como não está nem aí para mim, com muita frequência. É muito sério isso que você está falando para a gente, porque assim, então você pode falar que existem casos que os familiares até fazem uma leitura daquele quadro que a esposa, vamos falar entre marido e esposa praticamente, o marido faz uma leitura daquele quadro, mas ele não consegue acessar aquilo em amor, e fala assim, não, vamos lá, vou pegar junto com você, vamos dar uma volta, vamos se cuidar. Então, as pessoas, médico, né? existe uma ignorância ignorância, química, né? É uma questão química cerebral. Existe uma ignorância, existe uma falta de vontade, existe... Eu não acredito que seja falta de vontade. Ninguém deixa seu familiar, seu ente amado sofrer porque quer. É não saber mesmo como ajudar. E muitas vezes, até por ignorância, a pessoa acha que vamos passear, né? Vamos passear, vamos sair, você tem que sair. Você é muito bonita para você ficar presa dentro de casa. E não é só isso que vai tirar, às vezes, essa pessoa desse quadro quando já é algo mais grave, mais instalado. Às vezes precisa de ajuda médica mesmo. De força de vontade, nem uma química cerebral. Ou seja, não é só força de vontade, é química cerebral. E isso me parece assim, que é muito pessoal de pessoa para pessoa. Então, assim, às vezes a leitura do marido é dar um presente. Só que a pessoa não está precisando de um presente, a pessoa está precisando de uma palavra de afirmação. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra de afirmação, às vezes a pessoa está precisando que o marido chegue lá e fale assim, não, agora nós vamos buscar um tratamento, a gente está precisando. Então, é muito delicada essa situação. É delicado, Cris. E às vezes as pessoas sentem algum preconceito também. Eu não sou louca, não vou tomar remédio. E não tem nada
nada a ver Isso com existe loucura. ainda? Existe. Dentro das famílias, Existe ainda. tanto em parte masculina quanto, por exemplo, esse padrão, ele é mais masculino? Eu tenho essa impressão. Eu não sei te dizer se é um padrão mais masculino, embora os homens tenham muita dificuldade, sim, de ir atrás de ajuda. Porque me parece que Normalmente a mulher procura socorre mais. mais rápido. Sim, Eu tenho essa normalmente a impressão. mulher procura ajuda com mais facilidade. Mas essa questão do eu não preciso, só falta força de vontade, por exemplo, isso é bem assim, acontece com muita frequência, em ambos os sexos. Doutora, eu queria que você falasse, a Ana já vai tocar nesse assunto também, para mulher que está passando por um tratamento de câncer. Eu quero falar especificamente para a mulher que é casada. O quão é importante o papel do esposo, do marido, nesse processo. O que você tem para dizer? Eu quero que você fale para os esposos agora, para os maridos. Porque quem convive, quem vai para a cama dormir com ela, quem vai conviver com ela com cabelo, sem cabelo, com peito, sem peito, é o marido. O que você tem para falar para o marido? Uma orientação que você dá para... Porque ele também passa por um processo que ele foi pego de surpresa. Sim. Não é fácil para o homem também, para o esposo. Mas sejam acolhedores, senhores. As mulheres que estão passando por isso, elas estão fragilizadas. Então não é momento de buscar satisfação pessoal, não é momento de cobrar, é um momento de ajudar mesmo, de acolher aquela pessoa que você escolheu para ser sua parceira para o resto da sua vida. Então ouvir, acolher, né? A mulher vai estar frágil, vai ser mais chorosa, mas é o momento dela, é o momento de cuidar, é o momento do cuidado. Não existe na alegria e na tristeza, né? Na saúde e na doença. Eu creio assim, que é o maior momento para as mulheres que estão passando por esse processo e os maridos, é o momento da doação. Eu acho que o marido, ele é fundamental nesse processo. Sim. Ele é fundamental. Então, assim, é o momento que ele tem que abrir mão do jogo de futebol, abrir mão de assistir uma série no YouTube, lá no Netflix. Sim. Então, assim... É o momento do homem ser, de fato, aquele que provê. Mas não só prover financeiro, prover amor, carinho, afeto, estar junto. Como você falou, às vezes até renunciar um pouco mesmo. Não vou sair com os amigos, vou ficar com você. O que você quer? O que você quer fazer, meu amor? Agradar, fazer um carinho. É um momento de cuidar, né? Tudo aquilo que você prometeu lá no altar um dia é o momento de você pôr em prática. Ana, eu queria te perguntar uma coisa. Infelizmente, eu vejo que existe um lado cruel, às vezes masculino, de uma cobrança do homem para com a mulher. Então, às vezes, os homens, eles deixam de entender que as mulheres, às vezes, ou tá mais gordinha, ou passou por uma gestação e veio uma estria, ou envelheceu. Como que você lida com isso? Como que essas mulheres chegam no salão? Você tem vivenciado histórias assim dentro do UP? Sim. E até assim, o que a gente faz no UP? Já aconteceu algumas vezes, Cris, a gente conversar com essa mulher e nós orientarmos a procurar ajuda profissional. Né? Porque, como eu falei, as pessoas pensam que é só uma questão de força de vontade. Muitas vezes não é uma questão de força de vontade. Há pessoas que olham para o outro e falam, mas você tem tudo. Você tem um marido, você tem uma família, não sei. Só que essas mulheres, assim, elas são gratas. Só que é uma questão de química cerebral. Então, eu sou uma pessoa que realmente, assim, eu indico procurar ajuda profissional. Com certeza. Né? Indico porque, assim, às vezes é um remédio que põe em ordem essa química, que já faz com que essa pessoa se sinta melhor, né? Enfim. Então, o que acontece? Eu acredito muito, Cris, que é uma conversa franca da mulher para com seu companheiro. O que as pessoas precisam entender, Cris, é que é sempre assim. Eu falo muito por mim. Assim, eu falo isso muito com meu marido. Eu sou com meu marido, vai fazer 27 anos. Né? São quase 3 décadas, né, juntos. A gente tem mais tempo junto do que separado. Então, o que o Renato, ele entende? O que eu procuro entender no Renato?
Assim, o Renato entende que antes de eu ser a esposa dele, antes de eu ser a mãe das filhas dele, eu sou a Ana Paula. Então, assim, a Ana Paula é uma pessoa que tem vontades, que tem sonhos, que se frustra, que fica feliz com alguns detalhes, que fica triste por outros. Com erros e com acertos. Exato. Então, assim, é o que eu também procuro ver no Renato. Antes dele ser o meu marido, antes dele ser o pai das minhas filhas, ele é um ser humano. O que motiva o Renato? Então, a gente tem muito essa conversa. Então, eu penso, Cris, que hoje os casais, eles não têm paciência. Eles não têm paciência. Quando as pessoas conversam comigo, quantas pessoas falam pra mim, nossa, mas você não enjoa? Mas, nossa, quanto tempo? Mas, gente, quem enjoa do que é bom? Se meu marido me faz bem, se a minha relação com ele me faz bem, por que eu vou enjoar? Então, assim, as pessoas têm essa questão, né, que está mais latente cada vez mais, que as pessoas, hoje, elas nem param para... As pessoas olham lá, vê que um vídeo é longo, muitas vezes acelera ou desiste de ver. Então, assim, Cris, as mulheres precisam ter uma conversa franca com os homens e precisa desmistificar essa questão de que, eu não vou falar porque ele vai ficar estressado. Ele até pode ficar estressado com o que você vai falar, mas bons relacionamentos são feitos de conversas difíceis. Verdade. Então, assim, tenha uma conversa, por mais difícil que seja, mas franca com a pessoa com que você ama, com que você resolveu dividir a sua vida. Para que ela possa enxergar que antes de você ser a esposa, a mãe dos filhos, a dona de casa, a profissional, você é um ser humano. E muitas vezes você só precisa ficar ali quietinha 5 minutos num abraço. Entendeu? Isso é importante. É importante isso demais. É importante pontuar, né, Ana, que assim, você falou assim, o que a gente vai se enjoar de algo bom, mas as pessoas precisam entender que o casamento bom não é um casamento feliz o tempo todo. Exatamente. Porque altos e baixos, todos os casais têm, né? Esses desafios, todos os casais têm. Exatamente. E é importante, eu costumo falar, exceto casos de violência, que aí não tem como você falar, olha, não, tudo bem, meu amor, vamos tentar. Eu te bati sem querer, né? Exato. Exceto casos de violência física mesmo, muita coisa pode ser superada com amor, com carinho, com cuidado e com terapia, sim, por que não? Sim, com medicação, muitas vezes é necessário, sim, por que não? Mas é isso, é não desistir também. Eu vejo que muitos casais hoje desistem muito fácil. É como passar rios, né? Não tá legal? Próximo. Eu acho que o mundo hoje está oferecendo muitos atrativos para que os casamentos não prevaleçam. Exato. Então, assim, a família tecnologia, excesso de trabalho. Então, assim, às vezes o cara está valorizando muito mais. O cara está valorizando muito mais a BMW que ele tem na garagem do que a esposa dele dentro de casa. Exato. Então, às vezes o cara ama muito mais o carro que ele conquistou do que a esposa dele. Então eu falo assim, e vice-versa também. E vice-versa também. Então eu falo assim, infelizmente, eu vejo assim, e as pessoas, o casal, às vezes eles se isolam. Eu falo para o Alexandre assim, às vezes se tornam 2 seres humanos convivendo debaixo do mesmo teto, com objetivos, princípios e valores totalmente diferentes. Vão se perdendo, né? É muito ruim quando chega nisso. Então, por que eu quis trazer tudo isso? Eu falo assim, a beleza é super importante, a gente vai entrar agora de novo nessa questão das mulheres que estão em tratamento, tudo, mas eu penso assim, eu tenho um versículo da palavra de Deus que fala assim, melhor ser 2 do que ser 1. Se a gente une forças, porque problemas financeiros vão vir, pode acontecer um desemprego, pode ser a luta, essa loucura que está o dia a dia das pessoas. A gente ainda tem o privilégio de estar numa cidade do interior, porque se a gente falar das pessoas que nos assistem que estão em São Paulo, tem gente que fica 6 horas por dia no trânsito. Já fomos 3 horas por dia, 3 horas por dia para ir, 3 horas por dia para voltar. Eu falo assim, o que está acontecendo?
o marido e a esposa estão chegando em casa, é a sogra do marido com a sogra da esposa. Sim. A gente já deu o melhor lá fora. Então é muito ruim quando as pessoas elas perdem essa conexão. Então eu queria falar isso para as pessoas porque assim, enquanto tá tudo bem de saúde, isso se torna uma rotina e um hábito suportável. A hora que chega uma enfermidade, um problema de saúde, que esses alicerces são abalados, como que esse casal vai lidar com isso, sendo que eles já se desconectaram totalmente um do outro? Tanto quantas separações tivemos na pandemia. Porque as pessoas descobriram que elas não se suportavam. Porque assim, é o que você falou, as pessoas saem de casa cedo, aí vão pro trabalho, já deram o melhor lá no trabalho, não sei o que, cada um no seu trabalho. Aí chega em casa, daí tem às vezes aquele momento em família, eu não entendo, jantar ou não, enfim, cada um pro seu canto. Na pandemia, o que aconteceu? Home office. Home office. Muitos casais separaram, por quê? Porque não suportavam a convivência. Entendeu? Não suportaram conviver. Nesse quesito, não são só os casais que estão se adoecendo, famílias adoecem. Tem jovens que não saem do quarto. Esses dias eu falei, olha gente, não me odeiem, mas tenham uma televisão na casa de vocês. Pra que ter uma televisão em cada quarto? Pra quê? Ah, mas meus filhos brigam pelo programa de TV. Ok, isso também é uma habilidade emocional. Sim. Isso também é um momento de conversa. Entrar em um acordo, discutir o que vão assistir juntos, discutir depois o que assistiu junto. Nossa, mas esse vídeo que você está vendo é chato pra caramba. Estamos conversando sobre isso. Desenvolvendo habilidades sociais, exato. Exatamente. E eu falo, gente, não me matem, mas não façam isso com a vida da família de vocês. Fernanda, a gente está caminhando para o final, eu quero te fazer uma pergunta. Eu creio, é outra mensagem que eu quero que você deixe para pais. Muitas vezes você atende inúmeras crianças no teu consultório. Só que eu tenho enxergado que assim, as crianças elas estão se tornando reflexo daquilo que elas vivenciam dentro das suas casas. Então assim, que dicas que você dá para pais hoje, em crianças em idade escolar, primeira infância, crianças de 3 a 8 anos de idade, para que essa criança já cresça. São anos primordiais na vida da criança, que vai se formar personalidade, tudo isso. Que dicas primordiais que você dá para esses pais, para que essa criança possa conviver num ambiente sadio, para que ela se desenvolva, amanhã ela se torne um adulto que possa conviver em sociedade. Pais, sejam presentes, em primeiro lugar. A presença é muito mais importante do que qualquer bem material, o melhor carro do ano, a melhor viagem, vou levar meu filho todo ano para a Disney. Ok, se você puder ter a presença e a Disney, excelente, eles vão amar. Mas se não, prioriza a presença. Um filho precisa de um pai e de uma mãe próximos. E eu não estou sendo hipócrita, Cris, eu sei que todo mundo tem que trabalhar. Mas muitas vezes as pessoas trabalham em demasia, porque almejam sempre ali, estão sempre olhando para o futuro e não para o presente. Então, vejam os filhos de vocês, observem com quem eles conversam, com quem eles andam. Não deem celulares para os filhos de vocês tão novinho, não deem tanta exposição às telas. Existem pessoas criminosas ali fora que estão esperando essa oportunidade para acessar o filho de vocês. Então sejam presentes, cuidem do conteúdo e do acesso do filho de vocês. Vejam se o seu filho consegue fazer uma lição de casa sozinho ou se está difícil, dê suporte para o seu filho. E se precisar, busque ajuda profissional. É isso. Fazendo isso, grandes chances de dar tudo certo. Que legal. Como que fica a cabeça da criança? Várias famílias estão nos assistindo e as esposas estão passando por um tratamento de câncer. A mãe pode estar perdendo o cabelo, dentro de um tratamento de quimioterapia. Qual a melhor forma de blindar essas crianças? Porque isso acaba sendo um trauma para os pequenos também, né? Sim. Ver a mãe doente, tudo. Que orientação você passa para essas famílias? Esse é o momento que eles têm que fortalecer Deus em primeiríssimo lugar.
todos os desafios acabam trazendo cada vez mais a família para perto de Deus. Isso é muito importante. Nossa, E eu não estou falando de religião especificamente, mas é trazer para perto de algo que acredita, de Deus, né? Traz para perto de Deus, e famílias têm que estar junto, têm que estar presente, porque mesmo a criança vendo a mãe sofrer, se está todo mundo próximo, está um acolhendo ao outro, um dá o suporte emocional para o outro, e fora isso tem lá Papai do Céu guiando tudo. É muito importante, Cris. Aninha, eu queria que você deixasse uma mensagem final, e você tem um projeto para as mulheres que nos assistem, que estão passando por esse processo. O que você tem para dizer para essas mulheres? O que você disponibiliza do UP para elas? Como que tem sido essa realidade dentro do UP? Bom, no UP nós damos todo o suporte necessário, né? A minha avó, ela brincava, e eu nunca mais esqueci, ela falava assim: minha filha, o dia que você não estiver bem é o dia que você mais tem que se arrumar. Porque se você não estiver bem e você sai de casa pálida, você sai de casa e não está arrumada, as pessoas vão falar: meu Deus, aconteceu alguma coisa com você. Ela falou: aquilo vai pesando em você vai ficando cada vvez mais mal. E, gente, é um fato. Ela falou assim: e se ao contrário, você não está bem, aí você se arruma, você passa um batom, você fala: nossa, como você está bonita. Você não estava bem, mas você vai ficando bem. Então o UP tem esse papel. Que legal. Às vezes a pessoa está ali machucadinha, ferida, mas ela faz uma unha, sabe? A gente faz uma maquiagem. Tem a doutora Fabiana Belletti, que é nossa nutricionista. Muitas mulheres nesse momento precisam de um suplemento, né? Enfim, nós temos várias áreas lá no UP que a pessoa, pelo menos assim, a pessoa vai se sentir melhor, né? Vai se sentir mais acolhida e tudo mais, sabe, Cris? E outra coisa, né, gente? Como a doutora Fernanda falou, né? A gente aqui compactua dos mesmos valores, não tem nada a ver com religião, mas Deus em primeiro lugar, né? Eu sou prova viva, né, de que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, assim, eu tive um acidente de carro muito grave, uma pessoa alcoolizada batendo no carro que eu estava, e o médico chegou no meu marido e falou que ia tentar salvar a minha vida, mas eu tinha 10% de chance só de sobreviver, que eu estava com uma hemorragia interna muito grave, né? Eu quebrei as costelas, eu estourei o baço, estava com uma hemorragia muito alastrada. Só que ele falou isso pro meu marido, já tinha 4 horas que eu tinha sofrido um acidente, né? Como eu estava acordada e eu não desmaiei por nenhum momento, as pessoas achavam que eu estava bem. Eu sabia que eu estava machucada, mas as pessoas achavam que não, eu estava em estado de choque, né? Enfim, fui operada. O médico no outro dia falou que ficou pensando se ele me deixava ficar o resto de vida que eu tinha com a minha família, ou se ele encarava e me operava. Ainda bem que ele encarou e me operou, né? Eu perdi 70% de sangue, foi bem grave mesmo. E ele falou: lembra que eu comentei dos 10% de chance? Né? Comentou com meu marido. E assim, então, na verdade não tinha nem isso. Eu fui muito otimista. Então, Deus sempre tem um propósito pra gente, né? Então não era o meu momento, Deus sabe de todas as coisas. Então não se entreguem. Em nenhum momento que eu estava lá, Cris, com dores, e que eu ouvia os médicos falando, quando a gente estava sozinho, que os médicos falavam do meu estado de gravidade, né? Eles falavam entre eles discutiam o que iam fazer comigo. Em nenhum momento eu questionei Deus. Em nenhum momento. Eu sempre pensei que seja feita a tua vontade, né? Aconteceu também com a minha irmã, né? Eu tenho uma única irmã que passou por um momento de muita gravidade, né? Vocês acompanharam, ficou 6 meses aí na UTI. Entre a vida e a morte. Com vários diagnósticos, tipo, não vai passar. Teve vários problemas, assim, vários órgãos. E o médico um dia chegou em mim, no meu marido, e falou assim: olha, gente, de verdade, não há mais nada que a gente possa fazer pela Vanessa, né? Então, assim, eu não sei a religião de vocês, que vocês puderem rezar. E foi o que a gente fez, Cris. Naquela visita da UTI, especificamente, eu e meu marido, nós rezamos ali no leito da Vanessa, né?
E no outro dia, quando nós chegamos para outra visita da UTI, ela tinha saído do coma. Olha isso. Então, tudo começa em acreditar, Cris. A gente precisa acreditar em Deus e acreditar que vai dar certo para que as coisas contribuam e fiquem bem. Então, você que está passando por esse momento, não entregue os pontos, porque você tem toda uma vida pela frente, isso é só um obstáculo, só um desafio. Deus é com você, pensa na sua família, nos seus filhos e pensa que você é muito importante para muita gente, né? Então lute pela sua vida, faça o tratamento correto, né? Que Deus sempre tem um propósito para nós e não caia em uma folha de uma árvore sem a permissão dele, e essa é a mensagem que eu quero passar. Lutem e contem conosco aqui para dar o suporte, né, quando for necessário. Eu quero muito presentear, Cris, 2 mulheres, e vocês que vão me dizer, tá? Ou as mulheres que estiverem vendo esse podcast, estiverem nesse momento, ou tiveram câncer, ou estão nessa situação de câncer, enfim, se curaram do câncer, comentem, falem, contem as histórias, né? Ou se você souber de alguém que está passando por esse momento, ou que já passou por isso, né? Compartilha, fala com a gente. Nós vamos escolher, a gente escolhe aqui, né, em conjunto, vamos escolher a história de 2 mulheres, a que mais tocar aí no nosso coração, para ganhar Coloca aí nos comentários o porquê Exatamente. que você quer um dia de transformação no UP. Exatamente. Aí nós vamos fazer de acordo com o que aquela pessoa precisa. Vamos colocar isso, vamos estipular, porque esse vídeo vai ficar eternizado, então isso não... Nós vamos colocar assim, ó, todos os comentários até dia 30 de outubro. Ótimo, 31, né? 31 de outubro, a gente vai sentar de 2024, gente. 31 de outubro de 2024, mulheres, coloquem todos os seus comentários aí. Aninha do UP com a doutora Fernanda. Eu vou ficar lá na auditoria. A Aninha escolhe uma, a doutora Fernanda escolhe outra. Sim, vamos fazer com 3 então? Vamos fazer com 3. Pronto. Olha como essa Ana é generosa. E eu escolho uma e você vai ter logo em breve aí uma informação que você vai... Vamos limitar Atibaia? Se a pessoa estiver disposta a vir até o UP, Atibaia e região, deixe os seus comentários porque você aí. merece estar lá, o que aconteceu na sua vida, que você merece, né? Esse carinho, esse cuidado. E as 3 melhores histórias a gente vai presentear. E aí os serviços serão personalizados, Cris, porque assim, às vezes a pessoa ainda não nasceu o cabelo, então não tem como dar uma sessão cabeleireiro, né? Então assim, precisa ver, o cabelo, uma massagem, pode massagem, não pode, unhas. Você vai ganhar um presente da Aninha do UP e ela é generosa. Exato. Então a gente não pode dizer o que vai ser ainda, porque cada caso é um caso. São mais de 200 serviços. Olha isso, que legal. Doutora Fernanda Soler, deixe suas considerações finais para quem nos assiste, a sua mensagem para essa mulher. Eu não consigo renovar o corpo, nem a beleza, mas eu estou aqui para cuidar da saúde mental da sua família. Que super importante. Se a gente tem saúde mental, a gente aguenta qualquer coisa, né? Nós vamos deixar o contato do UP e o contato da doutora Fernanda no final desse vídeo, então acompanhe esse vídeo até o final. E eu quero terminar esse vídeo deixando uma mensagem para você, mulher, família, refletir sobre algo. A importância da mesa nos lares. Muito. Então, às vezes você está ouvindo essa mensagem e você não sabe nem por onde começar. Pode ser que você está com muita saúde, pode ser que você está numa fase financeira ótima dentro do seu lar, pode ser que você está com problemas dentro do seu casamento, pode ser que seu filho tenha algum, como que falo? Transtorno autista? Essa é a forma correta de falar? Transtorno. Algum transtorno. Pode ser que seu filho está enfrentando uma dificuldade escolar. Começa pela mesa. Eu acho que é o melhor lugar que a gente tem para começar dentro da nossa casa. Não importa se você está numa casa, dentro de uma mesinha de plástico, ou se você está numa casa, de uma mesa que se torna um banquete. Crie o hábito de trazer sua família para a mesa. Sem celular. Sem celular. As pessoas têm que aprender a resgatar isso dentro das famílias, a se olharem. Não importa se vai ser uma refeição por dia,
Não importa se vai ser no final da noite ou no começo da manhã, mas se comprometam a ter esse começo de tempo de mesa. O dia que eu entendi isso dentro da minha casa e dentro da minha família, a gente deu tempo da mesa. Isso foi transformador. Você, mulher, esse podcast foi para você que ou acabou de ter um diagnóstico, ou está passando por um tratamento, ou acabou de ter a grata notícia da sua cura. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas sempre na sua vida. E eu já falei no outro podcast e eu repito aqui. Deus foi tão gracioso com toda a humanidade que todo dia Ele deu a mesma porção de tempo para cada um de nós. Todos nós temos as mesmas 24 horas do nosso dia. Toda a humanidade. Então, aprenda a viver o dia de hoje, independente das situações externas que você está vivendo na sua vida, mas viva o dia de hoje da melhor forma possível. E a gente tem que aprender dentro das nossas famílias que o melhor lugar do mundo tem que ser o nosso lar. Exatamente. O melhor lugar, porque as situações adversas elas vão chegar. A enfermidade pode ser um desemprego, mas se o melhor lugar do mundo for a nossa família, e além de tudo, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a colocar os nossos lares dentro da presença de Deus. Então não são as religiões, mas é convidar Deus. Eu falo assim, eu creio num Deus que Ele gosta de relacionamento. A gente tem que convidar Jesus para vir para dentro do nosso lar. Apresenta o teu filho, marido, sua esposa está passando por uma enfermidade, pega na mão dela à noite, vai orar com a tua esposa. Está numa depressão, a doutora está aqui, mas vai lá e faz uma oração por ela. Então eu falo assim, é muito importante a gente voltar para esses princípios que o dia a dia fizeram a gente perder pelo caminho, e isso tem sido assim devastador. Sim. Isso tem destruído lares. Então, a gente fez esse podcast com muito carinho, com muito amor, cheio da presença de Deus aqui, que Ele seja uma virada de chave na sua vida. Compartilhe esse podcast com aquelas pessoas que você acha que estão precisando ouvir uma palavra encorajadora, e não deixe de procurar. Está precisando se sentir mais bonita? É isso que te faz necessário nesse momento? Procura na do UP. Está enfrentando dificuldades dentro da tua família? A doutora Fernanda está aqui. Escolas, professoras, diretoras, pedagogas. A Fernanda está com um trabalho gratuito, junto com a Érica Borgonov, gratuito, de levar informação, preparo para a tua equipe lidar com crianças. É só você se disponibilizar e contatá-las. Não perca essa oportunidade. Compartilha essa informação com o pessoal da área de educação da nossa cidade e região. Eu queria terminar esse podcast falando para você, Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Atibaia Pode Mais está aqui para isso. Foi um prazer enorme ter vocês. Foi um prazer enorme. Que Deus abençoe grandemente o UP. Que os melhores dias do UP estejam por vir. É isso que eu desejo para você. Que mulheres cheguem lá e saiam de lá transformadas, sejam na presença de Deus, alegres. É isso que eu desejo para o UP. Vocês têm essa grata, esse dom de Deus de transformar a vida das pessoas. A doutora é muito mais profundo. A doutora vai na alma. Então eu peço assim, que Deus te dê muita sabedoria, graça e favor, porque cada ser que chega nas suas mãos é único. Então que você se coloque sempre na presença de Deus. Eu vejo isso, sabe, na sua vida, que haja sempre esse temor de Deus. O Espírito de Deus sempre possa te guiar para arrancar as pessoas dessas... Eu sempre falo isso. Eu amo a palavra de Deus, que Deus fala assim, Ele resgata a gente do mundo das trevas e traz as pessoas para o mundo da luz e do seu amor.
Então, que você seja um canal do Senhor, retirando as pessoas do mundo das trevas e trazendo elas para a luz, para elas saibam que elas tenham a convicção que elas são amadas por Deus. Que Deus abençoe sua família, seu casamento. Atibaia Pode Mais está de portas abertas para vocês. Amém. Obrigada. A gente ama essa cidade, gente. Amamos A gente ama Atibaia. Então, compartilha, se inscreve nesse canal, que tem muita coisa nova chegando por aqui, conteúdo legal. Super beijo, fizemos esse podcast, ó, com o coração. Beijo pra todos, gente. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.